Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet, em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler a Escritura em São Lucas, capítulo 21, uma passagem profética que assinala as coisas que estarão acontecendo neste tempo final. E diz da seguinte maneira, no capítulo 21, versículos 25 ao 36 de São Lucas: Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, confundidas por causa do bramido do mar e das ondas, os homens desmaiando pelo temor e a expectação das coisas que sobrevirão na terra, porque as potências dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Também lhes disse uma parábola: Olhai para a figueira e as demais árvores. Quando já brota, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão já está próximo. Assim também vós, quando virdes que acontecem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Olhai também por vós mesmos, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos afãs desta vida, e venha de repente sobre vós aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Velai, pois, em todo o tempo, orando, que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Senhores, estes são os sinais do tempo do fim. Podem se assentar, se tenha bondade. Conforme as palavras de Jesus Cristo, nesta mensagem profética que ele deu, assinala, enumera os sinais que estarão sendo vistos no céu e na terra. E o meio ambiente será uma Bíblia aberta que mostrará os sinais correspondentes. A terra, o meio ambiente, o céu, que também é uma Bíblia, a primeira Bíblia, mostrará nas suas páginas celestes os sinais mencionados por Cristo. E em meio aos seres humanos será visto o sinal da angústia pelas coisas que virão, pelas coisas que estarão acontecendo no céu e na terra. O meio ambiente estará mostrando os seus sinais que correspondem e que identificarão o tempo do fim. Portanto, as coisas que estarão acontecendo e que estão acontecendo no céu
nos mostram o tempo em que estamos vivendo. As coisas que estão acontecendo na Terra, no planeta Terra, nos mostram as coisas que Cristo disse que aconteceriam para o tempo final. E a situação de saúde dos seres humanos está mostrando também as situações em que o ser humano estaria no tempo final. Angústia pelas coisas que hão de vir. E a angústia antecede a morte. Por isso, quando uma pessoa chega a uma etapa de angústia na sua vida, a morte está próxima. Por isso é que o ser humano, ao nascer, vem com a angústia existencial. Por quê? Tem medo ao que acontecerá depois da sua vida terrena. Não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui na terra, e não sabe para onde vai quando os seus dias terminarem nesta terra. E por isso, os seres humanos nesse tempo final, que não têm a Cristo no seu coração, se encontrarão com angústia, medo, terror, temor das coisas que hão de vir, que trarão morte para milhões de seres humanos. No tempo do profeta Noé, um profeta dispensacional, o qual veio a ser o terceiro mensageiro, ou profeta dispensacional, o mensageiro da dispensação do governo humano. Depois, mais adiante, veio Abraão, quarto profeta dispensacional, com a dispensação e mensagem da promessa. E depois veio Moisés, quinto profeta dispensacional, com a mensagem da lei. E então veio Jesus, sexto profeta dispensacional, para a dispensação da graça. E para o último dia, como nos dias de Noé, como também nos dias de Abraão, também como nos dias de Moisés, e também como nos dias de Jesus, tem que aparecer um mensageiro dispensacional, com uma mensagem dispensacional que será o Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e então para o povo hebreu. E sob o ministério deste mensageiro, o cristianismo estará escutando, e a humanidade, a pregação do Evangelho do Reino. O próprio Jesus disse, em São Mateus capítulo 24, versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, que o que antecede o fim é a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregada. Este será um sinal muito claro para toda a humanidade, e ainda mais para o cristianismo. João Batista e Jesus Cristo pregavam o Evangelho do Reino, mas foi rejeitado pelos de seu tempo.
E então, com os apóstolos, desde o dia de Pentecostes em diante, abriu uma nova dispensação, a dispensação da graça. E começou a ser pregado o Evangelho da graça. E então se deteve a pregação do Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho do Reino também está ligada ao povo hebreu, onde se prega como naquele tempo de João Batista e de Jesus, o reino e a vinda do reino, e consequentemente também a promessa da vinda do ungido de Deus, do Messias. Lembrem-se que Messias, Cristo, significa ungido. O ungido de Deus com o Espírito de Deus. E a vinda do ungido tem duas partes, ou seja, a vinda de Cristo tem duas partes. A primeira já se cumpriu e veio pregando naquele tempo, e veio para realizar a obra da redenção e assim redimir o ser humano. E a pessoa recebe a redenção ao receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe outra forma para o ser humano receber a salvação e vida eterna. É um lapso de tempo muito importante que a dispensação da graça cobre, aonde todo o ser humano, ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça, a fé de Cristo nasce na sua alma e tem a oportunidade de dar testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. Para quê? Para que Cristo lhe dê vida eterna. Para que Cristo, com o seu sangue, o limpe de todo o pecado e seja batizado em água no nome do Senhor, e Cristo batize com o Espírito Santo e fogo e produza na pessoa um novo nascimento. Vocês se lembram das palavras que Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, versículos 1 ao 6 de São João? Em verdade, eu te digo que o que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não compreendia as palavras de Cristo. Ele pensava que ele tinha que fisicamente nascer de novo e consequentemente entrar no ventre de sua mãe para assim nascer. Mas o novo nascimento não vem através de um nascimento através de uma mulher, senão que vem como Cristo disse a Nicodemos. Em verdade eu te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Essa é a maneira, a forma de nascer de novo. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo. E nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo. Pelo que Cristo mandou os seus discípulos para pregar o Evangelho. E esta comissão é para todos os tempos, para todos os crentes em Cristo. É a comissão da pregação do Evangelho de Cristo. Até que a igreja do Senhor Jesus Cristo se complete. Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Se prega o Evangelho de Cristo para a salvação a todo aquele que nele creia, porque o Evangelho é potência de Deus, poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê em Cristo, para o judeu e também para o grego.
Por isso São Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, potência de Deus para a salvação. Sem a pregação do Evangelho de Cristo, as pessoas não poderiam obter a salvação e vida eterna através de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não conheceríamos a história da morte de Cristo e o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário. Através da pregação do Evangelho de Cristo se dá a conhecer, se abre o mistério da primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo. Ele tinha que morrer para redimir o ser humano. Por isso, ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a coloco por mim mesmo para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele já veio com uma comissão divina nessa terra. São João capítulo 10, versículos 14 ao 18. E agora, sob a pregação do Evangelho de Cristo, se cumprem as palavras de Cristo que disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, versículos 14 ao 18. E São João capítulo 10, versículos 27 ao 30 diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Quando Cristo recebe a pessoa que o recebeu como Salvador, Ele dá vida eterna, porque Deus nos deu vida eterna. E como nos deu vida eterna? Através de Cristo. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em Cristo, no seu Filho, Jesus Cristo. O que tem o Filho tem a vida, ou seja, o que tem a Cristo, porque o recebeu como Salvador, tem a vida eterna. O que não tem o Filho, ou seja, o que não tem a Cristo, porque não o recebeu como Salvador, não tem a vida eterna. A pessoa pode dizer: eu tenho vida. Sim, você tem vida temporária, que vai terminar em algum momento, e nem sequer você sabe quando vai terminar essa vida terrena. E se não tem vida eterna, não viverá eternamente. Perdeu a oportunidade que Deus lhe deu de viver nessa terra, para que faça contato com Cristo e obtenha a vida eterna. E então tenha a esperança de uma vida futura com Cristo no seu reino eterno. Este é o propósito pelo qual vivemos neste planeta Terra. É importante que o ser humano saiba por que está nesta terra, porque de outra forma passa por este planeta Terra sem confirmar o seu lugar na vida eterna. E se esta vida temporária é tão boa, como será a vida eterna em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, e jovem para toda a eternidade? Portanto, se nós apreciamos e amamos esta vida terrena, ainda que ela é temporária, amaremos a vida eterna que Deus nos oferece através de Cristo, o nosso Salvador,
que é o segundo Adão. Se amamos a vida temporária, que Deus nos deu através do primeiro Adão, o qual não pôde nos dar uma vida eterna. Por quê? Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e eles perderam a vida eterna. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Portanto, eles não puderam dar uma vida eterna para a sua descendência, uma vida eterna física. Somente o segundo Adão a pode dar, Jesus Cristo, o qual acontecerá a parte física com a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e eternos, e a transformação dos crentes em Cristo que estarão vivendo no último dia, quando acontecer a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Tudo isso corresponde à segunda vinda de Cristo. Disto também que Cristo falou na leitura que nós tivemos no começo, aonde diz que quando virmos todas estas coisas, estes sinais acontecendo, levantemos as nossas cabeças ao céu, porque a nossa redenção está próxima. A redenção do corpo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, imortais, glorificados, e a transformação dos que estiverem vivos no tempo em que acontecer a ressurreição. E tudo isso Cristo disse que é para o tempo final. É para o tempo que a Escritura assinalou que estarão sendo manifestados esses sinais no sol, na lua, nas estrelas e também na terra, aonde estarão sendo vistos terremotos, maremotos, vulcões e todas estas coisas, e uma situação de angústia no coração e na mente dos seres humanos pelas coisas que hão de acontecer neste tempo final. Temos os sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Também temos os OVNIs, ou discos voadores, que estão aparecendo com mais frequência neste tempo final. Estes são sinais no céu. Também os aviões, os foguetes sendo enviados para outros lugares, também outros planetas, e também os satélites no céu. Todos estes são sinais no céu. Coisas que não estavam sendo vistas nos dias de Jesus. Sendo que estamos vendo estes sinais, então é tempo de levantar as nossas cabeças a Deus, a Cristo, para ver, para entender o tempo em que estamos vivendo e buscar e servir a Deus através de Cristo. Não existe outra esperança para o ser humano. A única esperança é Cristo. E para este tempo final, a única esperança que o ser humano tem é a segunda vinda de Cristo. É na segunda vinda de Cristo que a promessa da ressurreição será uma realidade, e a promessa da transformação dos que estiverem vivos crentes em Cristo. Para isso é a segunda vinda de Cristo. Para isso é que estamos esperando a Cristo na sua segunda vinda. Disso foi que São Paulo falou em Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21, quando ele disse: mas a vossa cidadania está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, com o poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas, para transformar os que estão vivos, que Cristo virá neste tempo final. E a ressurreição, e para a ressurreição de todos os crentes que viveram na terra e morreram fisicamente e se encontram no paraíso, que é a sexta dimensão. Consequentemente, antes dele transformar os crentes que estarão vivos, passará pelo paraíso, para que possam entender melhor. Passará ou descerá da sétima dimensão, passará da sétima dimensão à sexta dimensão e trará com ele para esta dimensão terrena aos crentes que morreram, os trará a esta dimensão. Como? Os ressuscitará em corpos eternos, glorificados, ou seja, lhes dará novamente corpos físicos, mas glorificados, eternos, com vida eterna, e jovens para toda a eternidade. E Cristo também está tão jovem como quando ressuscitou e subiu ao céu. Por isso, não o conheciam. Porque a ressurreição dos crentes também será em corpos eternos, glorificados e jovens para toda a eternidade. E o primeiro desta ressurreição foi Jesus Cristo. Ressuscitou para nunca mais morrer. E agora? Já sabemos o propósito da segunda vinda de Cristo e os sinais correspondentes ao tempo final, ao tempo em que se cumprirá a vinda do Senhor, os estamos vendo no céu, na lua, no sol, nas estrelas e assim por diante. E também na terra estamos vendo os sinais. E também, em meio dos seres humanos, estamos vendo estes sinais. Portanto, podemos dizer que estamos no tempo para a vinda do Senhor. E corresponde a nós levantar as nossas cabeças a Deus, às coisas de Deus, ao programa de Deus, para ver o que Ele prometeu e ver como Ele vai cumprindo cada uma das promessas correspondentes a este tempo final. E nunca busquem as coisas de uma forma complicada. Tudo Deus cumprirá de uma forma simples, como Ele fez em outras ocasiões. Será Deus trabalhando em simplicidade. Assim como a primeira vinda de Cristo foi em simplicidade, a segunda vinda de Cristo também será em simplicidade. Algumas vezes nos perguntamos: o que estará acontecendo no programa divino? O que será que está se cumprindo? Porque, conforme a profecia de Daniel capítulo 2, versículos 30 ao 45, a pedra não cortada por mãos
virá. E a imagem que o rei Nabucodonosor viu, que representa o reino dos gentios, para o tempo da vinda desta pedra, estará na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E com a vinda desta pedra, que é a segunda vinda de Cristo, esta estátua, o reino dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, que é a etapa correspondente a esse tempo final, serão desmiuçados os pés de ferro e de barro cozido. Ou seja, que o reino dos gentios será e seria impactado pela segunda vinda de Cristo e vai entrar em colapso o reino dos gentios. E como estamos vendo, as nações do Oriente Médio e também as nações europeias e mesmo as nações do continente americano com problemas econômicos, a economia está com graves problemas e um colapso econômico está se espreitando. E também está se espreitando um sem número de problemas no meio ambiente. É que tudo será impactado neste tempo final. Nós estamos vendo os sinais e, consequentemente, estamos em um momento em que vai se cumprir a vinda do Senhor com todos os crentes que partiram, ressuscitando-os em corpos eternos, e para os que estiverem vivos, transformando-os para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar com os nossos olhos espirituais bem abertos, não ignorando os sinais que Cristo mencionou, que estariam sendo manifestados no tempo final. É tempo em que o povo de Deus é chamado para ser reunido e ser unidos no amor divino. E estar escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, para este tempo final, para receber a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estar escutando a trombeta final, a mensagem final de Deus. São Paulo disse com relação da trombeta em 1 de Coríntios. Nos diz que se a trombeta dá sonido incierto, nos diz que se a trombeta der um som incerto, como se prepararão para a batalha? Portanto, se requer um som certo. E isto significa uma mensagem certa sendo pregada, que é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Estamos
no tempo mais glorioso de todos os tempos. E se estamos no tempo mais glorioso, então temos que estar conscientes das coisas que estão prometidas para este tempo. Porque no que foi prometido, que é a palavra prometida, as promessas divinas para este tempo, é que as pessoas poderão ver a Cristo em Espírito Santo cumprindo estas promessas. É na palavra prometida, no que Ele prometeu, que Ele estará se revelando, cumprindo o que Ele prometeu, porque ninguém mais poderá cumprir o que Cristo prometeu. Ele é o que cumpre as suas promessas e as cumpre usando seres humanos. Por isso é que dizemos: Senhor, estou nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Sempre haverão pessoas que serão instrumentos de Cristo para Ele cumprir através de seres humanos as suas promessas. Portanto, é importante estar nas mãos de Cristo para que Ele nos use conforme a sua vontade. As promessas correspondentes à primeira vinda de Cristo, Deus as cumpriu através de Jesus. Deus derramou em Cristo todo o seu poder, toda a sua plenitude. Tudo o que Deus é, o derramou, o colocou em Jesus Cristo. E tudo o que Cristo é, o derramou, colocou na sua igreja. E através da sua igreja é que Ele tem trabalhado, se manifestando. Por exemplo, Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E como vão escutar esta voz? Através do Espírito Santo, trabalhando através da sua igreja, através das eras. Ele também disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais eu também devo trazê-las. E ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como Ele tem feito isso? Através da sua igreja. Através da sua igreja é que tem vindo a voz de Deus através do Espírito Santo na sua igreja, trabalhando, dando a conhecer a sua palavra, pregando o Evangelho de Cristo e dando a conhecer a primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. E desta maneira é que há um rebanho, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele tem juntado as suas ovelhas, e há um pastor, o Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo em meio à sua igreja, em todo o tempo. Ele é o nosso pastor, Cristo em Espírito Santo em meio à sua igreja. Portanto, é em e através da sua igreja que Cristo se manifestaria em Espírito Santo na dispensação da graça. Portanto, toda a promessa de Cristo, toda a promessa para a sua igreja será cumprida na sua igreja e através da sua igreja e através de membros da sua igreja. Assim, cada promessa correspondente a cada etapa ou era da sua igreja.
Portanto, as promessas correspondentes a este tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e através da sua Igreja para a humanidade, como Ele as cumprirá? Em e através da sua Igreja. Aonde você vai buscar as promessas e o cumprimento destas promessas no último dia? Em meio à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E daí é que sairá a revelação divina, que dá a conhecer todas as promessas que Ele fez para a sua Igreja para este tempo e o cumprimento delas, à medida que vão sendo cumpridas. É através da Igreja do Senhor Jesus Cristo que Ele estaria se manifestando e, consequentemente, é em meio à sua Igreja, através da sua Igreja, que estarão sendo dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer e sendo identificadas à medida em que se cumprem. Vem quão simples é tudo? Portanto, é em meio à sua Igreja que as pessoas estarão escutando a voz de Cristo através do seu Espírito Santo e estarão obtendo o ensinamento, a revelação divina e o conhecimento de todas estas coisas que estarão acontecendo neste tempo. E as estarão vendo como sinais que Cristo enumerou, que estarão se cumprindo neste tempo final. Existem sinais físicos e existem sinais espirituais. Por exemplo, temos no nascimento de Cristo que houve uma estrela que apareceu no céu. E os magos, estes sábios, lá do Oriente Médio, na parte leste de Israel, que viria a ser a Babilônia, um dos caldeus, e Pérsia, todo este território, que na atualidade é o Iraque e o Irã. Iraque é a Babilônia do tempo passado, e atualmente se chama Iraque, e Pérsia vem a ser o Irã. Vem? São os resíduos que restam do Império Babilônico, Iraque, e resíduos que restam do Império da Pérsia, Irã. Lhe foi alargada, lhe foi dada a extensão de vida, conforme Daniel capítulo 7, versículos 9 ao 27. E lhes é dado mais tempo de existência, mas com a queda do império dos gentios, com a queda da estátua que o rei Nabucodonosor viu, também estes resíduos destes impérios, representados na estátua que o rei Nabucodonosor viu e o profeta Daniel lhe interpretou, também serão impactados. E estes impérios vão desaparecer e os resíduos destes impérios. E vai surgir a pedra não cortada de mãos, que crescerá. E será um grande monte que encherá toda a terra, um grande reino que encherá toda a terra, que é o que é revelado a Daniel. E ele dá a conhecer. Capítulo 2, versículos 44 ao 45 de Daniel. No mesmo capítulo 2, versículo 34,
Ao 35 diz: estavas vendo até que uma pedra foi cortada sem mão e feriu a imagem nos seus pés de ferro e de barro cozido, e os esmiuçou. Então foram esmiuçados também o ferro, o barro cozido, bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como a pragana das eiras do verão, e o vento os levou, sem que deles restasse nenhum rastro. Mas a pedra que feriu a imagem foi feita um grande monte, e encheu toda a terra. Lembrem-se que monte representa reino. E a pedra crescerá. E a pedra foi feita um grande monte. Este grande monte é o reino do Messias, que será a restauração do reino de Davi, que vai governar não somente o povo hebreu, senão que a todas as nações. E a capital será Jerusalém. E o trono será chamado o trono de Davi. Agora vejam a explicação desta profecia. No mesmo capítulo 2, versículos 44 ao 45 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Este é o reino do Messias, o reino de Davi que será restaurado. Isto será a vinda e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus na terra é o reino de Davi, e o trono de Deus na terra é o trono de Davi. Isto está no livro de Crônicas, aonde nos fala de que o reino de Davi é o reino de Deus, e o trono de Davi é o trono de Deus. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 5 diz: o rei Davi disse: de todos os meus filhos, porque o Senhor me deu muitos filhos, escolheu o meu filho Salomão, para que se assente no trono do reino do Senhor sobre Israel. O trono do reino de Deus sobre Israel, qual é? O trono de Davi. E o reino de Deus sobre Israel é o reino de Davi. E no mesmo livro de 1 de Crônicas, capítulo 29, versículos 22 ao 23 diz: comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande gozo, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ante o Senhor o ungiram por príncipe e a Zadok por sacerdote. E Salomão se assentou por rei no trono do Senhor, no lugar de Davi, seu pai. Em que trono Salomão se assentou? No trono de Deus, o trono do Senhor, o Adonai. O trono de Deus na terra é o trono de Davi. E este trono representa o trono celestial de Deus, ou seja, que a representação do trono celestial de Deus é o trono de Davi, e a representação do reino celestial de Deus é o reino de Davi. Por isso,
Cristo ensinando no capítulo 6, versículo 10 em diante, de São Mateus disse, a pedido dos seus discípulos que lhe dizem que lhes ensinasse a orar, que os ensinasse a orar. Ele disse que orando digam, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ensina seus discípulos a orar e na sua oração pedir a vinda do reino de Deus, para que se faça na terra a vontade de Deus, como é feita no céu. A vinda do reino de Deus será a restauração do reino de Davi e a restauração do trono de Davi, aonde o Messias se sentará, o Cristo, o ungido com o Espírito de Cristo, de Deus, para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Será um rei governando para Deus e conforme a vontade de Deus, o homem conforme ao coração de Deus. Por isso o povo hebreu está esperando a vinda do Messias. E o que eles esperam ao esperar a vinda do Messias? A vinda de um homem ungido com o Espírito de Deus, um profeta. Para o cristianismo, foi Jesus no seu tempo. Por isso o cristianismo está esperando a vinda do Senhor pela segunda vez. Mas existe um grande mistério que será aberto com a abertura do sétimo selo. Este é o mistério contido no sétimo selo, a segunda vinda de Cristo. O mistério de como virá, quando virá e como virá. É um mistério que será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo, para lhe dar a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E será para o tempo em que estes sinais que Cristo enumerou estejam sendo cumpridos e sendo vistos pelos crentes do tempo final. E se os estamos vendo cumpridos, então estamos no tempo final, no tempo correspondente para a vinda do Senhor, com os mortos crentes nele, ressuscitando-os em corpos eternos, e aos crentes nele vivos, transformando-os. Por isso temos que estar com as nossas cabeças levantadas a Cristo e as coisas de Deus, para estar preparados, ser encontrados dignos para escapar dos juízos divinos que virão durante a grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem. O mistério maior para o último dia será o mistério da segunda vinda de Cristo. O mistério da vinda do Filho do Homem será um mistério maior, mas que será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para lhe dar a fé, para ser transformados os crentes em Cristo. Assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará esperando neste tempo final todas estas grandes revelações que giram em torno da segunda vinda de Cristo, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos.
vendo as coisas que estão acontecendo no céu, na terra e entre os seres humanos no planeta Terra, as coisas que estão acontecendo no meio ambiente e as coisas que estão acontecendo entre os seres humanos, podemos dizer: estes são os sinais do tempo do fim. Estes são os sinais que Cristo enumerou. E, consequentemente, as palavras de Cristo, quando vocês virem de si mesmos, ou seja, vocês com seus próprios olhos, essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, ou seja, a Deus, as coisas de Deus. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. E o que é a nossa redenção? Lembrem-se que São Paulo disse: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o último dia. E a redenção é a glorificação, é a adoção, é a transformação dos que estiverem vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Essa é a redenção do corpo para os crentes em Cristo, assinalada para o dia da redenção, para o último dia. Lembrem-se que Cristo, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30, e Efésios capítulo 1, versículos 10 ao 14. E isto é para o cumprimento de 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 49 a 58, ante a última trombeta, porque a trombeta será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e os que vivemos seremos transformados. Isso é uma transformação física e está prometida para os crentes em Cristo, e uma ressurreição em corpos eternos para os crentes que morreram fisicamente. Por isso e para isso é a segunda vinda de Cristo, a qual estamos esperando. E para que nos leve com Ele, onde? A ceia das bodas do Cordeiro, que é a festa maior que tenha sido realizada no céu. Estamos no tempo. Este é o tempo, o último dia, o milênio, onde todas estas coisas, todos esses sinais estariam sendo vistos pelos seres humanos e sendo entendidos pelos crentes em Cristo, no corpo místico de Cristo, no último dia. Estes são os sinais do tempo final? O que nós podemos dizer? Sim. Estes são os sinais do tempo do fim. Sim, Senhor. Sim, senhoras e senhores. Estes são os sinais do tempo do fim. E, consequentemente, eu estou esperando a minha transformação. Algumas pessoas se perguntam: e se fisicamente o nosso corpo morrer, não existe nenhum problema, ressuscitará em um corpo novo, eterno, imortal, e incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo. Assim que não tem nenhum problema, não tem porquê ter angústia se a morte lhe chegar. Não vai chegar se não estava no programa divino. Portanto, os que Deus viu desde antes da fundação do mundo, que seriam transformados sem ver morte, serão transformados sem ver morte.
E enquanto a pessoa está viva, como ela tem que crer? Vai crer que vai ressuscitar vai crer que vai ressuscitar? Não. Vai crer que vai ser transformada. Mas se morrer, pois então já no paraíso, estará crendo que vai ressuscitar em um corpo glorificado. Portanto, não existe nenhum problema. Se permanecemos, se morremos fisicamente, ressuscitaremos em corpos glorificados. Se permanecemos vivos, seremos transformados. Não existe nenhum problema para os crentes em Cristo. E agora? Vocês se lembram quando Cristo disse: o seu irmão ressuscitará? Ele diz a Marta. E Marta lhe diz: eu sei que ressuscitará no último dia. Por quê? Porque ela sabia que a ressurreição é para o último dia. Isso está no capítulo 11 de São João, versículos 21 ao 27. E Cristo já havia ensinado em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40. E capítulo 6, versículos 41 ao 58. Ele disse para os crentes nele: eu os ressuscitarei no último dia. Portanto, a ressurreição é para o último dia, e o último dia é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui, no qual já estamos vivendo, conforme o calendário gregoriano, pelo que podemos esperar neste último milênio, o cumprimento de todas essas promessas divinas. E já estamos vendo os sinais no sol, na lua e nas estrelas. E também estamos vendo sinais no planeta Terra, no meio ambiente. E estamos vendo sinais nos seres humanos. E, consequentemente, temos as nossas cabeças levantadas a Cristo ao céu, esperando a nossa transformação, esperando a sua vinda e a nossa transformação. Porque estes são os sinais do tempo do fim. Não sabemos em que dia, semana, mês ou ano ocorrerá a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, e a transformação dos vivos. Mas são promessas que Ele fez, portanto, as esperamos neste tempo final, porque estamos vivendo no tempo final, no último dia, conforme as promessas divinas. Por isso é tão importante a pregação do Evangelho de Cristo, para que venham aos pés de Cristo todos aqueles que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os quais são assinalados como as ovelhas de Cristo, o bom pastor. Ele chamaria através do seu Evangelho. Eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. E eu o recebi como meu único e suficiente Salvador. E agora eu me encontro seguro em Cristo, no seu corpo místico de crentes, que é o seu redil. E quem mais? Cada um de vocês também. Se houver alguma pessoa que todavia não recebeu a Cristo como Salvador, para ser recebido por Cristo e colocado no seu redil, pode fazê-lo nesses momentos. Estaremos orando por vocês, para que Cristo os receba no seu reino. Pelo que podem passar aqui à frente, estaremos orando por você. Você já escutou a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na sua alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Agora tem a oportunidade de dar testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador.
Nas demais nações que estão através do satélite Amazonas ou da internet também podem vir aos pés de Cristo nesses momentos. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. A única esperança de vida eterna é Jesus Cristo. O mais importante para o ser humano é a vida. E se a vida terrena é tão importante quanto mais a vida eterna. Portanto, o mais importante é a vida eterna. Sem vida eterna, não existe esperança para o ser humano. De todas as decisões que o ser humano toma, e toma muitas na sua vida, nenhuma o coloca na vida eterna, a não ser somente uma: receber a Cristo como único e suficiente Salvador. É a decisão com a qual você confirma o seu lugar na vida eterna, recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Deus tem muito povo nessa cidade de Cali, Colômbia, e os está chamando neste tempo final. E em todo o estado tem muito povo, e em toda a República da Colômbia Deus está chamando neste tempo final, e em todas as nações, países latino-americanos e caribenhos, e os está chamando neste tempo final, e também na América do Norte e demais nações. Deus tem muito povo e os está chamando neste tempo final. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. O seu nome está escrito no livro da vida, e por isso estás escutando a pregação do Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo nasceu na tua alma. Crês em Cristo, e agora tem a oportunidade de dar testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Cristo é a pessoa mais importante que pisou neste planeta Terra, e é o único que lhe pode dar vida eterna ao ser humano. Sem Cristo, o ser humano está perdido. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está no seu Filho, em Jesus Cristo. O que tem o Filho, a Cristo, tem a vida eterna. O que não tem a Cristo, não tem a vida, não tem vida eterna. E a boa notícia é que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo, o seu Filho. 1 de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13. Vamos estar de pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião, aqui em Cali, Colômbia, e nas demais nações. Também podem estar de pé nas demais nações para a oração pelos que estão recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todavia, continuam vindo mais pessoas aos pés de Cristo, porque Deus tem muito povo nesta cidade. E assim também está acontecendo nas demais nações, nesses momentos.
Se falta alguma pessoa, todavia, para vir aos pés de Cristo, pode vir à frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Com as nossas mãos levantadas a Cristo ao céu e os nossos olhos fechados, repitam comigo esta oração. As pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Eu creio na Sua primeira vinda. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu em que podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E conheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo, perdoe meus pecados e com o Seu sangue me limpe de todo pecado. E me batize com Espírito Santo e fogo, assim que eu for batizado em água no Teu nome, e seja produzido em mim um novo nascimento. Quero nascer no Teu reino. Quero viver eternamente. Senhor, salva-me. Faça uma realidade em minha vida, no meu ser, a salvação que ganhaste na cruz do Calvário. Para mim, eu Te rogo, no Teu nome, eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E com as nossas mãos levantadas ao céu a Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Vocês me dirão: eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasceu na minha alma e eu o recebi como meu Salvador. E Ele disse: o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Eu criei em Cristo com toda a minha alma e eu o recebi como meu Salvador. Quando podem me batizar? É a pergunta desde o profundo do vosso coração. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: o que crer e for batizado será salvo. Até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, quando João pregava e batizava no Jordão, ele foi ao Jordão, entrou nas águas do Jordão, parou frente a João Batista, e quando João Batista o vê, lhe diz: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus lhe diz: nos convém cumprir toda a justiça. E então o batizou e viu o Espírito Santo descer sobre Jesus quando Jesus subiu das águas batismais. Se Jesus necessitou ser batizado para cumprir toda a justiça, quanto mais nós necessitamos ser batizados em água no nome do Senhor, porque é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. É tipológico. É
à semelhança da morte, sepultura e ressurreição de Cristo. No batismo em água, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. É muito importante compreender o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Entendendo e sabendo que é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado e que no batismo em água, o qual é tipológico, nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então podem ser batizados em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo ao reverendo Maurício Vivas para que lhes indique como fazer para serem batizados em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, e em cada país e em cada nação. Eu deixo ao ministro correspondente para que faça da mesma maneira. Continuem passando todos uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador.